Foi assim que a história começou. Os fatos que ocorreram iriam mudar a minha vida e a vida de milhares de pessoas de diversos lugares do mundo. Mas, na verdade, a origem de tudo está um pouco mais distante no tempo, quando eu ainda era criança do sertão cearense. Em uma de minhas muitas caminhadas, aconteceu algo extraordinário, decisivo. Cícero abençoado, você foi escolhido para servir a Deus. A santidade se cultiva e você deve cultivá-la. Preserve seu corpo, mantenha a castidade, siga os caminhos que o Senhor lhe preparou. O que foi isso? Uma visão? Um sonho? Ah, não importa. Agora sei o caminho que vou dar na minha vida. Mãe, eu quero ser padre, mãe! Eu quero ser padre! Cícero, meu amigo, há quanto tempo? Estava mesmo querendo falar com você. Estamos precisando de um padre que celebra a missa de Natal em Tabuleiro Grande. Você concordaria em ir até lá? Cícero, o povo adorou sua celebração. Você aceitaria se tornar o vigário de Tabuleiro Grande? Ah, meu amigo, meu destino está bem longe daqui, em Fortaleza. Mas antes, ainda tem muitas coisas a fazer no Crato. Um dia, após um período cansativo de confissões, me recolhi um pouco para descansar e foi aí que um sonho extraordinário mudou a trajetória de toda a minha vida. Cícero, teu lugar é em Tabuleiro Grande. Cuida do meu povo, apacenta meu rebanho. Tu és a luz que vai iluminar o caminho desta gente. Dali em diante, eu não tive mais dúvidas quanto ao meu destino. Olha, é aquele padrinho baixinho que rezou a missa do galo aqui em Tabuleiro. Olá, meus amiguinhos, vocês já me conhecem.
Eu sou o Padre Cícero. Bem, pessoal, vim morar com vocês. Gostaria de encontrar todos na igreja hoje à noite para conversarmos. Nossa, o chapéu ficou pendurado na parede. Milagre! 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 Ah, meu Deus, que missão difícil. Há tanta coisa a fazer para melhorar a vida deste povo tão sofrido. Dai-me força e competência para cuidar dessa tarefa. Onde é que está todo mundo? Não tem ninguém na rua. Só me resta rezar a Deus para que minhas palavras frutifiquem no coração desse povo. Olá, meus amiguinhos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Precisamos unir forças para melhorar a vida do nosso vilarejo, mas para isso precisamos ficar mais próximos de Deus. Temos que deixar o pecado de lado, mas temos que trabalhar muito, porque Deus ajuda e não faz o trabalho por nós. E vamos começar reformando a casa dele. Nossa capela está em uma situação precária. E foi assim a minha chegada a essa vilazinha perdida no meio da caatinga cearense. Só Deus sabe o que poderá acontecer amanhã, eu pensei. Que barulheira! Ah, que beleza! Louvado seja Deus!
Deus ouviu as minhas preces e tocou a alma do povo. Meu filho, cuidado, não vá despecar daí. Deus ampara, mas não apara. Tá ficando uma beleza a nossa igrejinha. Beata Maria, vou precisar muito da sua ajuda. Temos muito trabalho a fazer. Padre, pode contar com minha ajuda e devoção. O que o senhor quer que eu faça, padre? Vamos ter que nos organizar para dar conta de evangelizar esse povo. Vamos fundar uma ordem com todas as beatas. Tá certo, padrinho. O que o senhor ordenar, eu obedeço. Eu tô aqui para servir a Deus e ao senhor. Padre, Pois não, meu filho? será que com a igreja arrumada, Deus vai mandar inverno pra gente? Não sei, meu filho, mas acho que precisamos fazer mais. Mas e o que é que a gente pode fazer mais, padrinho? Já fizemos tudo, não é não? Que tal começar parando de beber e procurar alguma coisa útil para fazer? Muito bem. Vão com Deus. Meu bom Deus, ajude esse povo desamparado a superar essa seca impiedosa. Mostre o que devemos fazer para merecer a vossa compaixão. Pensa, meu padrinho, eu sou mascate e tô passando uma terreira danada. Minha família tá um par de dias sem ter o que comer. Será que o padrinho podia me dar um dinheirinho pro modo de eu remediar essa situação? Não vou dar. Não, vou emprestar o dinheiro. Mas você vai fazer exatamente o que eu disser. Fabrique muitas candeias. Todas que você puder fabricar. Mas padrinho, o que é que eu vou fazer com tanta lamparina junta? Tome, faça do jeito que eu disse. E não se preocupe, fabrique as candeias, muitas candeias. E o resto o nosso bom Deus fará. Obrigado, meu padrinho, me abençoe. Salve, seu coronel. O tal Padre Cícero chegou em Tabuleiro e já mudou um bocado de coisa. Você está muito enganado com esse padre. Ele está começando como missionário, vai virar milionário e acabará revolucionário. Olá, meus amiguinhos, venham, preciso falar com vocês. Meus filhos, o reparo da nossa igrejinha é só o começo de nossas obras, mas é preciso fazer mais, fazer penitência, deixar de lado tudo que Deus não quer. É preciso muita oração à nossa Mãe das Dores para que interceda por nós junto a seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, e o inverno? Ninguém aguenta Cadê a mais essa chuva, meu secura. padrinho? Já fizemos tudo que o senhor mandou e até agora nada. Calma, meu povo, Deus tarda, mas não falta. Vamos fazer uma procissão pedindo a chuva. E quero que cada um de vocês traga uma candeia para iluminar o caminho da nossa Mãe do Céu.
E assim, os dias iam passando, fazendo meu trabalho pastoral, tentar dar um pouco de alento a essa gente, ensinando alguma coisa de útil para que trouxesse alguma melhoria na vida da comunidade. À noite, reuni o povo em volta de uma fogueira para ouvir um violeiro com suas canções tristonhas, como que suplicando a Deus um arrego. Seu coroné, seu filho tá ardendo em febre. Vixe Maria, como é que eu vou remediar isso numas horas dessas? Só levando o bichinho pra Tabuleiro Grande. Oxe, lá não tem médico? Mas tem um padre Inciso que haverá de dar um jeito nessa quentura do menino. Até você, mulher, foi enfeitiçada por esse padre? Sei não. É o jeito que tem, coroné. Tá bem, pode levar o menino. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Diga, minha filha, em que posso ajudá-la. Meu padrinho, vim pedir sua ajuda pro modo de curar esse pequeno que tá ardendo em febre, o coitadinho. É verdade, o menino está com febre alta. Entre, vamos ver o que podemos fazer. Entre, por favor. Esquente uma tirrena d'água e faça um chazinho com essas folhinhas e dê de beber ao garoto, de hora em hora. Ele vai ficar logo bom. Coroné! Que aperreio é esse, mulher? Não vá me dizer que o remédio do padre fez mal ao menino. Não, seu coronel, o menino tá aqui é uma esperteza só, nem parece que teve doente. Ai, graças a Deus. Seu coroné, sabe o padrezinho lá da cidade? O tal Padre Cício tá fazendo... Pode parar. Ninguém vai falar mal desse santo homem na minha presença. Ou não respondo por mim. Meus amiguinhos, já podemos fazer a nossa procissão amanhã à noite. E não esqueçam que cada um de vocês deve trazer uma candeia para pedir à Mãe do Céu que interceda junto ao seu filho para que aplaque nosso sofrimento com essa seca impiedosa. A nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus, a nós descer
Meu Deus, não abandone este povo que o Senhor me confiou. Estamos precisando desta água preciosa para que as plantações vinguem e aplaquem a fome dessa gente. Meu padrinho, obrigado, meu padrinho. Vendi todas as candeias e agora tenho como sustentar minha família. Para Deus nada é impossível. Ele enxerga todos os nossos problemas e dá uma solução adequada para eles. Basta ter fé. Vá, meu filho, vá. E não esqueça de rezar todo dia, agradecendo a Deus. Vá. Cadê a chuva, meu padrinho? Já fizemos tudo que o senhor mandou e até agora nada. Calma, minha gente. Tenham paciência. Deus tarda, mas não falta. Acreditem, não duvidem nunca da misericórdia do Pai. Lá tá o padrezinho enganando o povo de novo com seu falatório. Nós já estamos cansados de esperar. Depois que a chuva caiu, a terra esturricada e poeirenta se transformou numa campina verdejante. O que era seco e desolado mudou numa paisagem alviçareira cheia de vida. Meu tempo agora era para cuidar do meu rebanho. Frequentemente dava conselhos ao povo carente de tabuleiro, visitando suas casas, levando a palavra de Deus. Meus filhos, vocês só precisam se entender. O homem e a mulher só encontrarão a salvação para a alma através do amor no casamento. Brigas não levam a nada, só a tristeza e a desgraça. Façam as pazes e vivam com Deus. Que resolver muitas pendengas todos os dias, às vezes por motivos banais e fúteis. Vez por outra, arredava a pé e caminhava pelos campos agora verdes e vicejantes. Dava gosto de ver a terra rejuvenescida pela chuva, pronta para responder aos nossos anseios. Era o poder da transformação divina. Meu padrinho, olha só o tamanho desse rio de Muns. Também, depois daquela churrarada que o padrinho mandou, só podia mesmo era dar coisa boa, né não? Meu bom Deus, precisamos de tão pouco para sermos felizes. Vou levar um girimum desse pra modo de padrinho comer com rapadura. Mas rogo que o padrinho abençoe sempre a minha plantação. E assim,
Os dias se passavam sem muitas novidades e a vida transcorria normalmente com a rotina que Deus me reservou. Aquele dia parecia ser mais um, igual a tantos outros. Era uma sexta-feira, a primeira do mês, e tinha muito trabalho pela frente, confessando e dando comunhão. Padim, eu falei mal do senhor. Tem nada não, minha filha, é um pecadinho. Padim, eu tirei umas esmolas da igreja. Tem nada não, minha filha. Não se preocupe. O quê? Você roubou as esmolas da igreja, 300 Pai Nossos, 500 Ave Marias, 100 Salve Rainha. Quem roubou, não roube mais. Quem matou, não mate mais. Quem bebeu, não beba mais. Ninguém tem o direito de ofender o seu semelhante. Rezem como Deus manda e Ele os livrará de todo mal. Deus perdoa o pior pecador, mas exige arrependimento sincero. Todo bem vem de Deus, porque só Ele é o Criador de toda graça. Eu rezava, como de muitas outras vezes, a missa da primeira sexta-feira. Dominus vobiscum, et Agnus Dei, Olhem, tá acontecendo alguma coisa? Ai, meu Deus. O que foi isso, Maria? É o sangue divino, meu Padim. Cícero, não se atormente. O meu sangue não será derramado em vão. Você vai sofrer muito. Vai passar por terríveis provações. Seja forte e confie em mim. Desculpe entrar assim, Eminência, mas o senhor precisa saber. Fale. O que é tão urgente para você entrar feito um raio na minha sala?
Está acontecendo algo muito grave em Tabuleiro Grande, uma vilazinha perto do Crato. Minha filha, vou lhe ministrar novamente a comunhão para ver o que acontece. Meu Deus, aconteceu de novo. Não é possível! Isto não pode acontecer! Mande imediatamente uma comissão para investigar essa coisa! Abra a boca, por favor. Não existe nada de errado com ela. Ela não tem doença alguma. Dom Joaquim, não constatamos nada de errado com a Beata Maria de Araújo. O fenômeno aconteceu mesmo. Não existe nenhuma explicação para o fato. Pois me traga o Padre Cícero aqui, o mais rápido possível, para eu falar com ele pessoalmente. Padim, carta pro senhor, Padim. Que foi, meu Padim? Que aperreio é esse? Uma carta de Dom Joaquim me intimando a comparecer ao Palácio Episcopal em Fortaleza. Eminência, o Padre Cícero. Vamos, entre. Padre Cícero, me diga o que está acontecendo. Por várias vezes durante o período quaresmal, a Sagrada Hóstia transformou-se em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, fato este que eu não posso negar. E você acha que foi mesmo um milagre como estão apregoando? Eu sou obrigado a dizer que é verdade, porque fui testemunha muitas vezes. Não sabemos quanto é grande o amor do Sagrado Coração de Jesus, fazendo esforços para salvar a humanidade, mas não posso duvidar, porque vi muitas e muitas vezes. Basta, já ouvi o suficiente. Ah, Maria, o bispo está me pressionando. Ele não está nada satisfeito com o que está acontecendo. Vou mandar uma outra comissão para tirar isso a limpo de uma vez.
Entre em contato com o padre Antônio Alexandrino no Crato. Abra a boca, minha filha. Não feche a boca, não feche a boca. Então, Maria, cadê o milagre, hein? Responda, cadê o milagre? Jesus Cristo manda dizer que o milagre não aconteceu porque o senhor padre não está em estado de graça. Como é que é? Repita o que você disse, vamos, repita! Jesus Cristo manda dizer que o milagre não aconteceu porque o senhor padre não está em estado de graça. Heresia! Isso é heresia! Você está condenada, minha filha, por Deus e pelos homens. Ficará enclausurada pelo resto da vida e não falará nunca mais sobre isso com ninguém. Nunca mais! Nunca mais! Meu Deus, Maria de Araújo foi encarcerada. Quanta provação para a pobre beata. Você vai sofrer muito, vai passar por terríveis provações. Seja forte e confie em mim. Meu Jesus sacramentado, dai-me forças para o que ainda está por vir. O tempo continuou implacável. Juazeiro se tornou um recanto de peregrinação à Virgem das Dores, com cada vez mais pessoas chegando após os acontecimentos dos fatos que tanto sofrimento nos têm impingido. Eminência, já desmascarei tudo. Não há milagre algum. Tudo não passou de um embuste. Já providenciei para que a beata fosse afastada de tudo. Por esse lado, não temos nada com que nos preocupar. No entanto, ainda temos o problema de Padre Cícero. Estou sabendo que já existem verdadeiras romarias a Juazeiro. Vamos acabar com isso. De agora em diante, Padre Cícero terá sua ordem suspensa. Não poderá mais rezar missa, pregar, confessar nem dar comunhão. Além de ter que se retratar publicamente, desmentindo toda essa farsa. Meu padrinho, vim lá das Alagoas e estou muito precisada de sua ajuda. O que eu posso fazer por você, minha filha? Meu padrinho, no meu terreiro não tem um pingo d'água e nós já tá passando cedo por um modo disso. Meu padrinho, tá escutando, tá? Não apoquente o padrinho não, que ele tá em transe. Minha filha,
Sua casinha é uma casinha de portas verdes, com um cercadinho e que tem uma palmeira na frente, não é? Pois bem, ouça com atenção o que vou lhe falar. Mande cavar um poço entre a sua casa e a palmeira, que nunca mais vai faltar água no seu terreno. Meu Padim chegou da diocese com urgência pro senhor. Não vai ler, Padim? Não é preciso. Já sei o que é. Agora em diante, Padre Cícero terá sua ordem suspensa. Não poderá mais rezar missa, pregar, confessar nem dar comunhão, além de ter que se retratar publicamente, desmentindo toda essa farsa. Continuei assistindo ao povo da melhor maneira possível, já que não podia mais celebrar, pregar, confessar ou exercer qualquer ato como sacerdote. Tentei levar normal a minha vida, apesar de ter perdido a parte mais importante dela. Como é que você entrou aqui? Muito boas noites. Gostaria de falar com o senhor. Eu senti algo estranho que me percorreu o corpo diante daquela estranha visita. Soube que o senhor está com problemas e quem sabe eu posso ajudá-lo. O senhor já se deu conta de que é um líder nato? Uma pessoa a quem todos adoram e querem seguir? Como pode sua igreja ignorá-lo? Pior, rebaixá-lo a nada. Porque o senhor não reage, dá o troco à altura. Crie a sua própria igreja que eu garanto ao senhor milhões de seguidores. Vá de retro, Satanás! Eu sei quem tu és. Retira-te da minha presença. Nunca, jamais em minha vida trairei meus votos de minha igreja. Fora!
corre, meu filho, e atai o padrinho que não carece mais dele aqui não. Padinho! Ele morreu! Não queira se incomodar não, meu padrinho, que esse agora só quem dá jeito é Deus. Minha filha, já estou aqui mesmo, não custa nada abençoá-lo. Pedro, venho te absolver com os poderes de Deus e da Santíssima Virgem Maria. É seu padre? O que é que o senhor está fazendo aqui? Ressuscitou, ressuscitou, milagre, milagre! O que é que meu padrinho tá fazendo? Deram-me por vencido, mas a batalha ainda não terminou e eu não posso perder. É isso aí, meu amiguinho, eu vou a Roma. É lá que eu vou resolver minha situação sacerdotal. A visão daquela grandiosidade arquitetônica me deixou desolado e quase perdido naquele mundo suntuoso e estranho. Pensei com meus botões, o que um caipira como eu está fazendo aqui, tão longe de sua gente e de seus costumes?
Me senti como se estivesse no céu. Podia até escutar a voz de um anjo me chamando. Padre Cícero? Padre Cícero? Seja bem-vindo ao Vaticano. Venha, vou mostrar-lhe seus aposentos. É aqui que o senhor vai ficar, Padre Cícero, até o dia de sua audiência no Tribunal do Santo Ofício. Sinta-se em casa e aproveite um pouco para conhecer Roma. Obrigado, monsenhor. Eu vou ficar bem. Parecia um sonho. Um simples capelão do interior lá do Ceará, hospedado no Vaticano. Era um quarto bem confortável, com uma cama simples, uma mesinha com alguns papéis, pena, tinteiro, que com certeza seriam meus mais fiéis companheiros. Uma janela que dava uma visão da grandiosidade do Vaticano. Dava até para ver a janela dos aposentos do Papa. Eu queria falar com meu padrinho por modo de agradecer o que ele fez por meu filho. O padrinho não tá não. Ele viajou. Tá bem longe. Oxente, e ele já viajou assim de repente? Ih, já faz um tempão que ele foi pras bandas de Roma. Foi falar com o Papa. Não, moço, o senhor tá enganado. Ainda ontem ele esteve lá em casa curando meu filho de uma febre brava. Não, dona. A senhora que deve ter sonhado. Logo que me recompus do choque dos primeiros momentos, entreguei-me de corpo e alma aos meus escritos. Já faz um tempo que estou desterrado aqui, longe de tudo e de todos que conheço, na esperança de rever o que há de mais sagrado na minha vida, o meu sacerdócio. Durante a minha estadia andei muito e só assim percebi por que Roma é chamada de cidade eterna. Visitei inúmeros monumentos históricos e religiosos que dão a exata dimensão da grandiosidade dessa cidade. Chegou a hora, Padre Cícero. O Tribunal do Santo Ofício vai recebê-lo em audiência.
Durante aquele percurso, nos corredores austeros do Vaticano, passou pela minha mente tudo que me levou a estar ali naquele lugar. Pronto, Padre Cícero, chegamos. Não vou poder entrar com o senhor. Boa sorte. Entre, Padre Cícero. Pronto, ia começar tudo de novo. Expus todos os fatos que ocorreram naquela já longínqua sexta-feira de março de 1889, lá no meu Juazeiro. À medida que o tempo passava, mais o tribunal me inquiria. Padre Cícero, qual o seu conceito de Deus? Deus está sobre tudo, e é a providência até das folhas que caem das árvores. Deus é o dono de todas as coisas e dirige o homem por caminhos que só Ele sabe. O que houve naquela sexta-feira na sua capela lá no interior do Ceará? Continuei respondendo por horas a fio às indagações dos cardeais do Tribunal do Santo Ofício. Qual sua opinião sobre a Beata Maria Araújo? O senhor acredita que houve mesmo um milagre? O senhor chamou algum médico para testemunhar o fenômeno? Romarias, depois do suposto milagre? O senhor é Meu revoltado Deus, pela igreja? que será de mim? Já falei tudo, toda a verdade que só vós sabeis. Já faz 8 meses que estou aqui, afastado do meu juazeiro, das minhas ovelhas, sem saber ainda o que vai me acontecer. O que anda fazendo o Padre Cícero que não se tem notícia dele? Ouvi falar que ele está em Roma, Eminência. E o que é que ele pretende fazer lá? Reclamar de sua suspensão com o Papa? Será que ele pensa que o Santo Padre trata dessas questiúnculas? Olá, Padre Cícero. O senhor vai saber o resultado do seu julgamento, diretamente do Papa.
Padre Cícero, não é? Estou a par de tudo o que aconteceu com você, meu filho. Eu o absolvo de toda a culpa e revogo sua suspensão. Volte para a sua terra e cumpra os desígnios de Deus, exercendo seu sacerdócio. Obrigado, santidade. Eu nunca duvidei da justiça divina. Já viu isso, Adolfo? Tem muito minério esperando por nós em Juazeiro, no interior do Ceará. Ah, ser o terra da milagre daquele padre. Como é mesmo o nome dele? Padre Cícero, ela mesmo, no Cariri. A cidade de Juazeiro cresceu e prosperou durante todos esses anos. Tudo mudou muito, só não mudou a opinião de Dom Joaquim a meu respeito. Não fez caso da minha absolvição pela Santa Sé e tratou de continuar a suspensão, me proibindo de exercer minhas funções sacerdotais. Padinho, tem 2 anos querendo falar com o senhor. Pois não? A quem devo o prazer? Muito prazer, Padre Cícero. Eu me chamo Floro Bartolomeu. Um calafrio estranho atravessou meu corpo e percorreu minha alma. A presença daquele homem me fez pressentir que, doravante, a minha vida não seria mais a mesma. Novos fatos extraordinários aconteceriam para o bem e para o mal. Fiquei verdadeiramente gratificado com a chegada daqueles dois, um médico e um engenheiro agrimensor. Isso a um só tempo. A idade avançada já exigia maiores cuidados. Nessas circunstâncias, só poderia ser de júbilo a minha reação ao receber aquele médico. No mínimo seria um bom parceiro para uma prosa civilizada. Era uma pessoa de nível, capaz de fugir das trivialidades costumeiras da vida sertaneja.
Então, já falou com o padre Cícero sobre a mina de coxa? Sabe, Conde Adolfo, nossa mina não é coxa. Nossa mina é o padre Cícero. Como? Padre Cícero é uma liderança muito forte, Adolfo. Todos o escutam e obedecem. Precisamos tirar proveito disso. Juazeiro cresceu. Cresceu em tamanho e importância. Havia muito a realizar. E uma coisa extremamente importante e urgente passou pela minha cabeça. Mandou me chamar, padre Cícero? Floro, vamos separar Juazeiro do Crato. Sou seu soldado, padre Cícero, mas como o senhor pretende fazer isso? Quem vai nos ajudar? Deus, meu filho, Deus! Assim, Juazeiro passou a ser cidade e eu fui empossado como o primeiro prefeito do novo município. Viva o Padre Cícero! A política preencheu o vazio que a suspensão sacerdotal me causou. Tomei essa decisão, pois só assim poderia de fato continuar a ajudar o meu povo. Padre Cícero, começou a intervenção federal. O coronel Franco Rabelo tomou posse da presidência do Estado e o senhor é o terceiro vice-presidente. Isso não vai acabar bem. Coronel, está havendo muitas dissidências em nossos quadros. Há muita gente descontente com o seu governo. Isso é coisa daquele padrezinho prefeito de Juazeiro. Já criou problemas com a igreja, agora quer criar caso com o governo. Mande um despacho comunicando que de agora em diante, Padre Cícero não é mais a autoridade máxima daquele município. Ele está exonerado! Padre Cícero, a coisa está ficando feia. O presidente Franco Rabelo está metendo os pés pelas mãos. Está na hora de tomarmos decisões mais enérgicas. Meu amiguinho, o que é que você chama de decisão enérgica? Deixe comigo. Vou à capital da República dar tratativa ao caso. Meu amigo Floro, que prazer revê-lo! Quisera eu, senador, que fossem circunstâncias mais agradáveis. O momento é crítico, senador. A situação política no Ceará é precária. Franco Rabelo, influenciado por descontentes, aliou-se ao general Dantas Barreto e passou a apoiar Rui Barbosa para presidente. Grave! Muito grave mesmo! Não é? Por isso estou aqui. Precisamos agir com urgência. E o que você sugere, meu amigo? Destituição. Temos que destituir Franco Rabelo. Mas como?
Isso vai gerar uma guerra? Estou disposto a bancá-la. Sem armas, sem exército, as tropas de Rabelo são poderosas. Vai ser uma carnificina. Mas eu tenho um general que ele não tem, e é capaz de ganhar qualquer guerra. Doutor Floro, como se foi no Rio de Janeiro? Está tudo arranjado, Padre Cícero. Vamos depor Franco Rabelo. Mas como? A força de bala. Está tudo arranjado. O senador Pinheiro Machado me concedeu carta branca para agir. Não, a base de violência, não. Padre Cícero, sejamos sensatos. Franco Rabelo não vai deixar o poder simplesmente pelos seus belos olhos azuis. Mas não posso concordar com violência, derramamento de sangue. Deus não quer isso. Meu amigo, é para um bem maior. O bem do povo de Juazeiro. Pense no progresso que a região terá sem a interferência desastrosa desse governo. Floro, eu não quero participar disso. Faça você o que é preciso fazer. Pode deixar, mas eu preciso de uma coisa muito importante que só o senhor poderá fazer. Pois não? Sua bênção. Um conflito armado? Como é que eu fui permitir isso? Ah, meu Deus, me perdoe. Como eu posso evitar essa tragédia? Povo de Juazeiro, chegou a nossa hora. Precisamos de homens destemidos para defender nossos direitos ignorados por esse governo arbitrário e ditador. Temos que lutar por nossa terra. Defendê-la, nem que seja derramando nosso precioso sangue. Floro continuava célere nos preparativos para o embate. Regimentava combatentes. Reunia-se com seus auxiliares. Traçava estratégias para a batalha que se avizinhava. Quanto a mim, só restava rezar. Pedir a Deus uma luz para resolver essa questão que atormentava o meu espírito. Eu precisava de mais um milagre. Foi aí que me ocorreu uma ideia. Rogo-lhe, presidente, que avalie a situação e reflita para tomar a decisão mais acertada, que é renunciar ao cargo e evitar assim um banho de sangue, que certamente ocorrerá se Vossa Excelência permanecer à frente do comando desse Estado. Ah, padrezinho desaforado! Ainda tem a petulância de me ameaçar. É a guerra que ele quer? Pois
Mas é guerra que ele vai ter. Desculpe, amigo, essa guerra não é minha. Volto para a Bahia recomeçar tudo. Adeus, meu amigo. Seja feliz. Agora, a guerra é inevitável. Em vez de nossas forças investirem contra a capital, eram as forças de Franco Rabelo que faziam cerco a Juazeiro. Agravava-se a situação na cidade sitiada. Não havia mais espaço para recuar, nem para armar um sólido esquema defensivo. Mas valeu o poder de arregimentação do Dr. Flora Bartolomeu, que em pouco tempo conseguiu reunir um razoável contingente de pessoas que, embora mal preparadas para a batalha, estavam dispostos a defender a cidade a qualquer custo. Rezem o rosário da Mãe de Deus, não tomem bebida alcoólica, não desperdicem munição, não saqueiem as casas, não atirem contra os fugitivos, respeitem as famílias e os prisioneiros. Vamos cavar valas em torno da cidade. Isto facilitará a nossa defesa. Aí estão as valas que o senhor ordenou, Padre Cícero. Muito bem. É o círculo da Mãe de Deus. É ele que vai defender Juazeiro e proporcionar a nossa vitória. Meu Deus, começou a batalha. Proteja a nossa gente. Tenha piedade de nós. Compadre, chegou a hora, não tenha medo não, que bala nenhuma atinge soldado abençoado pelo meu pai de Cícero. Fazer essa macacada correr, pessoal! Coronel, as tropas estão com dificuldade de romper as valas que os inimigos construíram em volta da cidade. Ah, é? Pois envie mais tropas e a nossa arma secreta. Quero ver se eles resistirão a ela.
E a batalha continuava impiedosa e cruel. Quanto mais as tropas inflacionistas atacavam, mais crescia o ânimo dos combatentes de Floro para o revide. A situação parecia não ter fim. Todo dia chegavam dezenas de feridos que precisavam urgentemente de cuidados médicos e espirituais. Floro se desdobrava como soldado e como médico, ora atendendo aos feridos, ora combatendo os inimigos. A batalha é difícil, Padre Cícero. E nossas armas são insuficientes. Não temos munição. Temos a munição mais eficiente, meu amigo. Nós temos a fé. Major, o canhão chegou. Muito bem, vamos armá-lo rápido e bombardear essa coxa dissidente. Atenção! Preparar! Apontar! Fogo! Quero ver agora se eles resistem. Major, a bala tá voltando! Voltem! Quem fugir é desertor! Major, contra esse exército aí não temos a menor chance! Vencemos, Floro. Vencemos não, Padre Cícero. O senhor venceu. No desespero avançamos com poucos homens que tínhamos e, para nossa surpresa, o exército de Rabelo partiu apavorado em debandada como se tivesse visto alguma coisa extraordinária. Foi um verdadeiro milagre. Agora vamos reunir nossos homens e marchar sobre Fortaleza para depor Franco Rabelo. Possível! Como isso pode acontecer? Como é que um exército treinado perde a guerra para um bando de meia dúzia de esfarrapados? Foi um milagre, coronel. Eles tinham um exército de anjos poderosos que nossas armas não conseguiram detê-los. Exército de anjos? Esse padrezinho é mesmo poderoso.
Eles estão chegando à fortaleza, coronel. Acho melhor o senhor se retirar o mais breve possível. Retomei minhas funções de intendente de Juazeiro e as coisas voltaram ao seu normal. Floro está no Rio de Janeiro, em tratamento de saúde, e imaginei que a minha rotina morna e pacata seguiria sem maiores problemas. Ledo engano. Um dia, no final da tarde, ela foi subitamente interrompida por uma visita inesperada. Você de novo. Pensa que me engana? Está com outra aparência, mas ainda é o mesmo. O que você ainda quer de mim? Que é isso, meu paninho? Eu tô aqui por mão do senhor, me dá sua bênção, me conceder a patente de capitão. Eu conheço a sua sagacidade. Pensa porque agora estou velho e cansado, você pode me dominar? Nunca! Meu padrinho, deixei meu bando fora de sua cidade. Não quero encrenca com meu padrinho. Sai, espírito ruim. Sai, espírito ruim. Deixa essa pobre alma em paz. Que diabo foi isso, meu padrinho? Foi isso mesmo, meu filho. O diabo. Meu padrinho, estou perdido. Me ouça de confissão os crimes de um bandido. Siga a sua jornada, meu filho. Basta confiar em mim, mas em Deus primeiramente. Não mate mais, não roube mais, não faça mais o mal ao seu semelhante. Um momento. O que é isso, meu padrinho? Vá com Deus, capitão. E a minha vida foi assim, repleta de coisas extraordinárias. Lutei muitas batalhas, mas a minha verdadeira guerra, a minha guerra
real eu perdi. Hoje eu tenho tudo e não tenho nada. Mas uma coisa muito importante frutificou. A semente aqui plantada germinou e cresceu, regada a sangue, suor e lágrimas. E se transformou nesta grande e frondosa árvore chamada juazeiro, sob a qual milhares de peregrinos vêm buscar refúgio em sua sombra. Este foi o maior milagre que aconteceu em minha vida.